Ministério do Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, IBAMA, Polícia Federal, Defensoria Pública da União, Agência Nacional de Mineração, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Serviço Geológico do Brasil. Agradece-se também Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Secretaria-Geral da Presidência da República, IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, Comissão de Direito Minerário da OABDF, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado do Mato Grosso. Por gentileza, ocupe novamente seu lugar. Nunca é demais lembrá-los a acionar o dispositivo silencioso do aparelho eletrônico para iniciarmos o primeiro módulo expositivo deste seminário de apresentação do Panorama Nacional da Mineração Artesanal e em pequena escala de ouro no Brasil. É convidado agora o coordenador de articulação institucional do projeto Ouro Sem Mercúrio, senhor Hassan João, para fazer a apresentação do contexto introdutório do trabalho. E antes dele fazer o uso da palavra, lembramos que o voucher do almoço será entregue pelo pessoal da recepção, ok? Todos estão convidados a almoçar aqui conosco. Por gentileza, Hassan, fique à vontade com a palavra. Bom dia a todos. Espero que tenham voltado animados, né, depois dessa primeira parte tão emocionante que tivemos, né, com os discursos de todas as autoridades. Agora podemos ficar um pouquinho mais descontraídos, até porque eu vou ter que correr um pouquinho a nossa apresentação para a gente cumprir o horário. Então vamos fazer um 2 em 1 aqui, 2 apresentações em sequência, né, e espero que todos estejam bastante atentos, porque é muita coisa que nós temos que ver aqui hoje. Muito bem. O nosso panorama começa com esse volume introdutório que vai explicar exatamente o que é o projeto, vai apresentar as suas características, vai falar sobre os princípios que orientaram o nosso trabalho, a metodologia geral e os indicadores de desempenho que nós alcançamos ao longo desses 2 anos. Né? Isso passa, claro, pela descrição de todos os aspectos do projeto, o método e os componentes que depois fazem o conjunto da obra do trabalho que foi produzido. Bom, inicialmente, queria relembrar a todos, né, porque temos muitas pessoas que ainda não decoraram isso, mas, enfim, esse projeto é um projeto conjunto, patrocinado pelo Fundo Global do Meio Ambiente, o GEF, implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que possui a execução pela FDTE, com coordenação técnica do NAP Mineração da USP, e que possui o patrocínio e apoio e incentivo do Ministério de Minas e Energia. E aqui já quero fazer um grande agradecimento pela honra que nos foi dada de desenvolver esse trabalho. Quero dizer ao GEF que o recurso de alto montante que foi investido nesse projeto vai produzir efeitos para muito além do escopo que foi definido, que é a questão do mercúrio, e resultou num produto que esperamos seja muito importante para uma comunidade tradicional do Brasil, que é o garimpo, são os garimpeiros. Quero agradecer especialmente ao PNUMA, porque o impacto positivo desse projeto, em termos de meio ambiente, vai muito além da questão do mercúrio. As informações que nós produzimos, conseguimos recolher, vão permitir que a atividade garimpeira avance em outras questões ambientais significativas para o Brasil, e vou falar disso à tarde, que vão produzir um resultado positivo muito melhor do que o esperado. E gostaria, sobretudo, de agradecer ao Ministério de Minas e Energia, que teve a iniciativa de ir buscar esse projeto junto ao PNUMA, que nos apoiou
não apenas nos últimos anos, com a maravilhosa equipe do Ministério que nos recebe como uma família, mas que desde o princípio batalhou por esse projeto, que incentivou, que foi atrás e assim liderou o Brasil no cumprimento dessa obrigação internacional e principalmente nessa missão de pátria que nós temos aqui hoje. Então, faço agradecimento pela equipe do projeto e repito, foi uma honra trabalhar com vocês todos. Muito bem. Esse projeto, como eu disse, na verdade começou lá em 2013, quando o Brasil, posso me orgulhar de dizer que o nosso país trabalhou intensivamente na construção da Convenção de Minamata, desde as discussões havidas na década anterior, na verdade, a questão da mineração artesanal em pequena escala, ou o garimpo, foi sempre pontuada pelo país, sempre foi uma das principais preocupações. O processo de internalização dessa convenção foi particularmente rápido no contexto brasileiro e segue uma sequência lógica e imediata, que vai culminar com o nosso projeto, que enfrentou, na sua fase, o Brasil notificou que a mineração artesanal em pequena escala era relevante no seu território, ou seja, assumiu pública e internacionalmente a obrigação de produzir um plano de ação nacional, fez esse comunicado ao final de 2019. E naquela época, este projeto já estava pronto, já estava planejado, já estava desenhado. Infelizmente, como vocês sabem, a pandemia de Covid atrasou um pouquinho os trâmites de início do projeto, mas ainda assim, no primeiro momento, volto a dizer, o Ministério agiu e a gente conseguiu iniciar esse projeto já em 2022 e estou feliz e orgulhoso em dizer que nós cumprimos o cronograma e estamos entregando os produtos necessários no prazo previsto. Muito bem, o que nós encontramos quando iniciamos essa jornada, esse pequeno trecho dentro da grande jornada da mineração artesanal em pequena escala do Brasil? Nós encontramos uma grande carência de dados oficiais. O último censo garimpeiro, um excelente trabalho, diga-se de passagem, data de 1993. Ou seja, vejo aqui pelos rostos que talvez tenhamos algumas pessoas presentes que são posteriores a esse último censo. E o que nós tínhamos? Nós tínhamos lacunas importantes, como saber como era o mercado do mercúrio, qual é a dimensão disso, como é feito, por onde vem o mercúrio. Informações desencontradas, perdidas, não organizadas. Quais eram efetivamente as quantidades usadas e emitidas de mercúrio na atividade? Nós tínhamos estudos esparsos, pontuais, que talvez não refletissem a melhor panorama para o país. Também não temos, ou não tínhamos naquele momento, uma real noção da produção de ouro pela MAP. Ainda não dispomos de mecanismos muito precisos, mas posso dizer que hoje nós já temos uma visão melhor. E, principalmente, já que estamos também tratando aqui de um projeto ambiental, nós não tínhamos uma exata noção do impacto ambiental efetivo da atividade e o tamanho da sua degradação ambiental. O que nós tínhamos eram informações contraditórias e algumas narrativas com viés político. Nós não tínhamos uma visão da realidade. Nós não tínhamos uma foto da atividade. Orientado pelas Nações Unidas, são os direitos humanos. E a nossa abordagem, é claro, parte sempre dos direitos humanos. E vários dos direitos assegurados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos estão presentes aqui. Cito, com ênfase, o direito à igual proteção da lei. Ou seja, a igual proteção pela administração pública.
para todos os cidadãos desse país, tanto aqueles que são impactados negativamente por determinada atividade econômica, quanto principalmente aqueles que desenvolvem essa atividade e precisam receber apoio para atender às expectativas do nosso país. Bom, outro princípio que nós nunca podemos esquecer e que moldou as nossas atividades é o princípio do não abandono. Aquela promessa que diz que nenhum de nós vai deixar alguém para trás, ninguém será deixado para trás. E nós vamos ter uma ênfase especial naqueles que estão mais atrasados, naqueles que precisam melhorar mais para atingir o que a sociedade brasileira deseja hoje. Esses é que precisam de apoio. Eles não podem ser excluídos do processo, não podem ser marginalizados. Eles têm que ser trazidos para o seio da sociedade. E isso se adequa perfeitamente à noção brasileira arraigada de justa distribuição dos ônus e bônus do desenvolvimento. E eu queria destacar alguns aspectos, algumas definições jurídicas que são importantes de nós termos em mente, porque há muita confusão disso quando falamos em termos de garimpo, né? O que é legal? O que é lícito? Enfim, legal é tudo aquilo que se faz em conformidade com a lei. A lei tem um determinado conjunto de regras. Quando você atende todas as regras, você é legal. Se você não atende uma das regras, normalmente se diz que você é ilegal. Né? Uma visão bastante maniqueísta, bastante determinada, que ou você é perfeito, ou você é ilegal. Não é bem assim que as coisas funcionam nesse projeto. Este projeto trabalha com o conceito de licitude. O que é uma coisa lícita? No Brasil, um Estado democrático de direito, que estabelece na sua Constituição que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei, o que é lícito é aquilo tudo que a lei não proíbe. Então, resgatando o conceito que foi trazido aqui na mesa de abertura, né, nós temos uma atividade ilícita chamada extração ilegal, mas extração ilícita de minérios, que é realizada em locais que são terminantemente proibidos, por exemplo, reservas indígenas e unidades de conservação de proteção integral. Ok? Agora, se a lei não proíbe, é lícito, e nós temos que trabalhar para que, além de lícito, seja plenamente conforme com a lei. Porque aquilo que não está de acordo com a lei, não cumpre o regulamento, não é necessariamente ilegal, é desconforme. Nós não podemos condenar aqueles que estão no caminho de atendimento da lei. Aqueles que estão se esforçando para chegar na completude do que a norma prevê. Então, temos que ter essa ideia de conformidade para estar adequado ao apoio necessário para o fim dessas jornadas individuais que nós temos pela frente. E sim, o que é informal, que é um termo que usamos muito no trabalho, informal é aquilo que não está com o devido registro. Você está praticando uma atividade lícita, muitas vezes até dentro das normas de legalidade, mas você não está registrado. Logo, você é informal. Ok? E eu queria lembrar uma coisa para vocês. Quando a lei fala em lei, quando eu falo em lei, é lei em sentido estrito. Aquilo que é produzido pelo nosso Congresso Nacional. Não são as normas infralegais, que são regulamentos da lei. No Brasil, por força da Constituição, o que estabelece ou restringe direitos é apenas e tão somente a lei. Muito bem. No primeiro volume, nós descrevemos detalhadamente cada um dos princípios que orientam esse projeto. Mas quero relembrar aqui, sinteticamente, alguns deles, os principais. Então, o projeto trabalhou sempre com uma visão de formalização integrativa. Isso significa o quê? Resgate da cidadania, resgate dos direitos cidadãos de uma importante parcela da nossa população
que desenvolve a atividade garimpeira ou está diretamente relacionado com a atividade garimpeira. Não esqueçamos que, quando falamos de garimpo, nós não estamos falando de pessoas avulsas, nós estamos falando de famílias. Nós estamos falando de cidades, vilas, assentamentos urbanos que dependem direta e unicamente, às vezes, da atividade. Nosso projeto também se voltou ao respeito à cultura garimpeira. Ninguém dentro do projeto tinha a pretensão de ir a campo e dizer: olha, vocês que usam roda desde o início dos tempos, uma roda funciona assim, o fogo se acende assim. Não é assim que você engaja pessoas. Você engaja pessoas com respeito, com trabalho conjunto, com compreensão. E exatamente isso, o respeito parte do conhecimento, da compreensão. Nesse cenário, um ponto muitíssimo importante no nosso projeto foi a desestigmatização. Acho que não preciso me aprofundar aqui na questão de como é a imagem do garimpeiro hoje diante da opinião pública normal do Brasil, geral do Brasil. Infelizmente, nós enfrentamos um momento em que, por algumas falhas de informação, nós não temos, como sociedade brasileira, uma visão clara do setor garimpeiro. Nós fazemos confusão entre as pessoas que desenvolvem uma atividade ilícita com crime organizado ou narco-garimpo, como foi mencionado. E nós temos, sim, que separar o joio e o trigo do trigo, e isso é desestigmatização. E, claro, também o projeto é focado, orientado pela proteção dos dados confidenciais e das fontes, por isso vocês não vão encontrar o nome de ninguém nos trabalhos, não vão encontrar a lista de cooperativas que nós visitamos, não vão encontrar fotos, muitas fotos das pessoas que nós visitamos, e certamente, enfim, confidencialidade e proteção das pessoas é algo que assegurou o nosso trabalho, que garantiu para todas as pessoas que, de coração aberto, nos prestaram informações, confessaram suas dificuldades, seus problemas, garantiu que essas pessoas não sofram uma retaliação ou perseguição por ter sido colaborativas, ter sido sinceras conosco. Bom, também é evidente que esse projeto buscou soluções progressivas e factíveis para a mudança. Não se faz mudança com sonhos, se faz mudanças com coisas práticas que possam ser realizadas. E, sem dúvida, nós tivemos um foco muito especial na equidade de gênero e no empoderamento feminino. E aqui nós temos muitos exemplos de como a atividade garimpeira pode ser inclusiva, com várias líderes garimpeiras aqui sentadas, nos apoiando, nos orientando, inclusive, porque, sim, as mulheres moldam a sociedade e nós fazemos o que elas determinam, não é, Gilson? Ok. Estamos de acordo com isso. Muito bem. Bom, é importante dizer que o nosso trabalho, por ser um trabalho de uma instituição independente, nós não estamos subordinados à administração pública, nós temos uma visão de fora da administração pública e nós seguimos os preceitos de um bom trabalho técnico-científico. Nós somos objetivos, nós fomos impessoais, nós fomos imparciais, mas nós também fomos críticos. Então, desde já, eu peço às diversas instituições que estão aqui presentes eventuais desculpas antecipadas por eventuais passagens que possam existir no trabalho, que possam ser desconfortáveis ou até mesmo consideradas injustas. Veja, são visões dos nossos consultores contratados para apontar problemas, apontar não apenas desafios, mas apontar aquilo que poderia ser diferente, que no entendimento do consultor não está de acordo com o que melhor poderia ser feito. Então, críticas foram apresentadas, é um trabalho crítico, e esperamos que essas críticas sejam construtivas e não sejam encaradas como uma ofensa ou algo assim. Longe disso, por favor.
A intenção da equipe sempre foi apontar aquilo que talvez não esteja sendo visto e que precisa de uma atenção especial, ou para mudar, ou para justificar. Ok? Como eu disse, as opiniões expressas nesse trabalho não são necessariamente opiniões dos nossos patrocinadores, implementadores, não são opiniões sequer da fundação que nos deu suporte. Qualquer absurdo que tenha escrito ali não é culpa do Ministério de Minas e Energia, não é culpa do PNUMA, é responsabilidade dos respectivos consultores que, de boa fé, colocaram a sua opinião. E, infelizmente, desde a Torre de Babel, nós temos essa dificuldade de comunicar ideias. A gente fala uma coisa, é mal entendido, não é isso. Volto a dizer, desculpas antecipadas por qualquer passagem que possa ser entendida como uma ofensa. Não é. Ok? Bom, como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos de uma maneira bastante informal, bastante amigável nesse trabalho, porque estamos trabalhando uma questão sensível, num momento sensível, com comunidades sensibilizadas. Ok? Então, nós novamente agradecemos, porque desde a nossa logomarca, que foi uma gentil doação da comunidade garimpeira, e eu acho ela linda, muito obrigado por ter nos fornecido a logomarca do projeto. Nós trabalhamos com um trajar neutro, para que não houvesse nenhuma confusão de que era fiscalização, de que era... enfim, nós queríamos uma abordagem bastante imparcial, bastante tranquila. Criamos um programa de imagem próprio, para poder aproximar os nossos pesquisadores de campo do nosso público-alvo. Nós partimos também do princípio de primeiro informar o que estávamos fazendo lá, inclusive com produção de material próprio para essa informação, para depois iniciarmos as perguntas. Volto a dizer, sempre assegurando o sigilo e proteção das fontes. Ok? Muito bem. E aonde fomos a campo? Nós, durante o projeto, nós identificamos ou delimitamos, por nosso critério, 16 zonas garimpeiras existentes no Brasil. E nós visitamos as 10 principais delas. E cobrimos os estados do Mato Grosso, de Rondônia, Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins também. E não fomos em todos os locais onde existe mineração artesanal no Brasil, isso é importante dizer, existem outros locais que ocorrem, por exemplo, Roraima, que está aqui presente. Por que não fomos a Roraima? Já peço desculpas aos garimpeiros de Roraima. Não fomos a Roraima porque vocês devem recordar que era um momento bastante sensível e, infelizmente, a gente preferiu não criar polêmicas naquele momento e não... eventualmente não colocar a equipe em risco, enfim. Mas nós não nos esquecemos de Roraima e por isso vocês estão aqui hoje e espero que estejam conosco o trajeto inteiro, até a gente chegar aonde nós queremos chegar. Bom, atividades de campo geraram 1.145 entrevistas, 1.051 garimpeiros, 19 lideranças locais, 51 gestores de garimpo, agentes de comercialização de ouro e gestores de unidades de saúde localizados na Amazônia Legal. Como vocês viram no mapa anterior, o trabalho se concentrou na Amazônia Legal, porque é onde se concentra a atividade garimpeira no Brasil. As atividades de campo também geraram diversos eventos interativos. Nós tivemos 10 oficinas, sendo que 4 eram gerais para toda a comunidade garimpeira, mas nós tivemos 6 focadas no grupo feminino. 3 especiais, só para nós entendermos como as mulheres veem o futuro do garimpo
nessa visão de como as nossas famílias se manterão no futuro. Quais os riscos para as nossas famílias? Quais as alternativas para as nossas famílias? E também tivemos diálogos femininos sobre as condições da mulher garimpeira. Sim, e veremos mais tarde, no dia de hoje, o quanto a mulher dentro do garimpo é diferente de 30 anos atrás. Nessas nossas atividades de campo, tivemos 511 participantes, sendo 206 mulheres e 305 homens. Uma boa paridade de 40 a 60. E, bom, o que isto resultou? Resultou num imenso resumo. O nosso trabalho, entendam, é um resumo. Ele não esgota o tema, ele não é prolixo, ele não se avança em um monte de teorias. Não, ele é um resumo, ponto a ponto, ponto, por quê? Né? Muito bem. Vamos ver o tamanho desse trabalho. 2.000 páginas, senhores. Está em frente e verso para a gente economizar, né, diminuir a nossa pegada ambiental. Né? Geraram 10 volumes, separados por tema, em 2.000 páginas, 500.000 palavras, cerca de 600 figuras e gráficos ilustrativos, e mais de 500 fontes bibliográficas individuais que compõem as bases dessa imensa compilação de dados. Volto a dizer, isto é o resumo da mais complexa atividade que nós temos na Amazônia Legal, que é o garimpo. Então, muito obrigado, comunidade garimpeira. Vocês nos ajudaram a construir este trabalho. Isso que eu falei está no primeiro volume, introdutório, e no decorrer do dia nós vamos ver todos os outros. Bom, por favor, a próxima. Correndo para a próxima apresentação, que já estão me informando que eu estou comendo tempo demais, falo muito. Vamos ser um pouquinho mais interativos, porque eu estou falando demais e eu acho que vocês precisam falar um pouquinho também. Nós vamos falar agora do volume que trata dos aspectos jurídicos e das políticas públicas, o histórico da atividade. Né? E vamos lá. Como eu disse, fala da matriz normativa, né, os conceitos jurídicos, alguns eu já antecipei na fase introdutória, e identificar fragilidades. Essa é a primeira parte do volume. Vamos fazer esse volume em duas partes para a gente poder aproveitar melhor. Vamos primeiro falar da matriz jurídica e depois vamos falar das políticas públicas. Bom, conceitos jurídicos, princípios, requisitos para exercício da atividade, organização da atividade, dentro do viés jurídico, evidentemente. Sobre a organização operacional teremos uma maravilhosa aula à tarde. Normas para uso e acesso ao mercúrio e normas de comercialização de ouro, em linhas bastante gerais. Né? Eu queria lembrar aqui que nós estamos apresentando só os highlights. Evidentemente, nós não vamos conseguir passar nem de 10% do material que está descrito em todos esses volumes. Só para vocês ficarem com aquele gostinho e, ao final do dia, irem na nossa página do projeto, baixarem os volumes e terem muitos momentos, espero, de satisfação, lendo tudo que foi escrito. Bom, queria lembrar para vocês, primeiro, alguns princípios constitucionais que estão diretamente ligados com a atividade garimpeira. O principal deles está lá no artigo 174 da Constituição e nos diz que o Estado brasileiro favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta duas coisas: a proteção do meio ambiente, e é esta a ordem que está na Constituição, proteção do meio ambiente, e a promoção econômica e social dos garimpeiros. É um binômio de responsabilidade e sustentabilidade. Responsabilidade social e ambiental, sustentabilidade econômica do negócio garimpeiro. O segundo é que as cooperativas garimpeiras terão prioridade na pesquisa e lavra de minerais garimpáveis, nas áreas que estejam atuando, e
com a legislação complementar, também fora das áreas que estejam atuando. Minerais garimpáveis terão que ter sempre prioridade das cooperativas garimpeiras, né? Ou nas reservas garimpeiras que ainda existem. Bom, conceito de MAP. Né? Já falamos que nós estamos associando o MAP à ideia do garimpo, mas vamos trabalhar um pouquinho isso na nossa cabeça, porque é necessário nós esclarecermos alguns limites aqui. Mineração de ouro artesanal em pequena escala significa uma mineração de ouro conduzida por mineradores individuais ou pequenos empreendimentos, ok? Com investimento de capital e produção limitados. Como todo conceito jurídico, preciso e, ao mesmo tempo, aberto. Né? Não nos diz quais são esses limites, e é isso que causa alguma dificuldade de compreensão. Bom, primeira coisa, individuais. Individuais em cooperativa pode, não pode? Pode, Gilson? As pessoas ficam sendo escravas da cooperativa, são donas, cada um é dono do seu nariz. A cooperativa ela vai, no caso, promover justamente a união de pessoas para que ambos, no seu objetivo comum, alcancem. Né? Muito obrigado. Cooperativas são união de pessoas para cooperarem entre si, mas são pessoas individuais. Estamos de acordo com a norma internacional, portanto. Muito bem. Primeira pergunta, e agora vamos ter que ser bem participativos. Espero que tenham posto desodorante em casa. É MAP com esses equipamentos? Nós temos aqui uma PC, um novo modelo, né, que pode ser comprada por R$800 mil nova, ou encontrada no mercado por R$300 mil usada, nos modelos usuais utilizados pela atividade. E do outro lado nós temos uma figura de uma draga de garimpo, cujos preços vão de 300 mil a 3 milhões de reais, as mais modernas, mais equipadas e que garantem melhores condições de trabalho para seus ocupantes. Isso é pequeno? Isso é o quê? Quem que acha que isso não é compatível com a MAP? Pode levantar o braço. Quem discorda que isso descaracteriza a MAP? Estamos tímidos. Ou todos concordam que isso é MAP? Vou preferir a segunda hipótese. Temos uma discordância, mas não tem problema. Isso está coberto pelo conceito de mineração artesanal e de microescala. Não chega a ser pequena escala. Ok? Por quê? Vamos ver o seguinte. 300 a 800 mil reais numa PCzinha. Certo? Que eu vou comprar em 10 pessoas. Porque eu tenho a minha equipe e não vou trabalhar sozinho. Né? Nós temos que trabalhar no mínimo em 8. Então, a gente pode rachar em 10 pessoas esse preço. Isso é muito ou é pouco? Bom, vamos comparar. Se eu quiser ser caminhoneiro, eu posso ir lá no Paraná e comprar um truque usado. Esse aqui, modelo muito legal, já vem com... só o cavalo, tá? A carreta não está incluída. Mas é 718 mil reais usado, preço de cerca de 30 dias atrás. Ou, se eu quiser ser um agricultor, entrar na cooperativa de agricultores lá, eu tenho que comprar uma colheitadeira usada, ano 2019, por R$1.360.000. Certo? As cooperativas de agricultores, tem várias, você já deve ter visto várias imagens de colheitadeiras, né, trabalhando em conjunto. Então, eles não têm uma, tem várias. Muito bem. Mas eu posso ser bem urbano, né? Vou comprar um carro. Eu acredito que quem mora em Brasília já viu vários desses carros. Né? Quem mora no Mato Grosso, no Pará, já viu vários daqueles lá de cima. Né? O mais baratinho, mais de 250 mil reais. Esse um pouquinho de luxo, que eu gostaria de ter, mas não tem. Quase 550 mil reais. Então, nós precisamos repensar o nosso conceito do que é pequeno. Porque se eu for abrir um mercado de esquina,
eu preciso de um investimento significativo e similar ao que eu preciso ter para ter um garimpo. Pelo menos um garimpinho. Ok? Bom, e agora vamos falar especificamente da questão da mineração. Está lá, PC 210LC, não vou citar a marca, mas o nome PC normal, se popularizou por causa desta marca, que é um padrãozão para o garimpo, né? Tem esse 165 cavalos, HPs, a capacidade da caçamba ou da colher, se vocês preferirem, varia de 1,2 a 1,5 metros cúbicos. E custa, como a gente disse, novinha, eu vi o preço na concessionária, R$800 mil. Agora, uma mineração de grande porte usa essa pequena monstruosidade aqui, uma PC 8000 da mesma marca, ok? Que tem capacidade de caçamba de 42 metros cúbicos, ou seja, dá para pegar quase uma casa dentro, né? Um quarto inteiro, talvez consiga carregar a outra PC dentro da caçamba, né? E custa bagatela de 11 milhões de dólares. Isso é grande porte em mineração. Essa é a diferença de porte na mineração. É por isso que nós estamos falando em pequena escala, micro escala. Ok? E vocês sabem, mineradoras têm mais de uma dessas grandonas, né? Depende da operação. Bom, outro participativo. Agora eu quero mais participação, porque essa aqui você tem que tomar posição. A lei brasileira é bastante complexa e o legislador tinha uma intenção quando criou a lei, certo? Qual dessas duas imagens reflete o que a lei brasileira prescreve? O que o legislador brasileiro quer quando ele fala em garimpo? Certo? Qual dessas duas imagens é o garimpo para a lei brasileira? Quem acha que é a imagem da esquerda de vocês, por favor, levante o braço. Quem acha que é a imagem da direita de vocês, por favor, levante o braço. Tímidos. Tímidos, tímidos. Não, senhores. A lei brasileira prescreve, determina, orienta que os garimpeiros sejam similares à figura da direita. Veja, não estou falando de proteção. A lei protege a todos os cidadãos brasileiros. E a lei protege mais os que mais precisam. Sim, os garimpeiros da foto da esquerda requerem o nosso apoio, requerem a nossa atenção, mas a lei brasileira quer que todos sejam igual à figura da direita. E por que a lei brasileira quer que todos sejam igual à figura da direita? Porque ser garimpeiro hoje, gente, ser garimpeiro legal hoje, passa por ter titulação minerária, que precisa de suporte técnico especializado. Passa por cumprir os requisitos técnicos da mineração, que requer, pelo menos, o engenheiro de minas. Requer relatórios periódicos assinados por profissional habilitado, assistência técnica especializada. Requer licenciamento ambiental, que, relembre-se, equipe multidisciplinar que avalia todos os impactos presentes, passados, futuros, mitigação, etc., da atividade. Requer plano de fechamento de mina e recuperação de área minerada. Ou seja, a PLG, o garimpeiro, quando começa, ele já tem que ter noção do depois do fim. Isso que a lei brasileira quer. Requer gestão profissional do mercúrio, que ainda não é proibido, ainda pode ser usado, mas o mercúrio requer cuidados, ok? E requer gestão profissional do ouro, como foi bem salientado aqui. Rastreabilidade, transparência e uma questão sensível neste momento. Tudo isso se consegue sendo artesanal, sozinho, na beira da barranca do rio? Ou tudo isso requer uma organização empresária? Requer uma organização profissional? Tudo isso a lei exige. Então a lei quer uma operação organizada. E lembre-se, eu não coloquei aqui, mas um princípio da mineração é a máxima obtenção do resultado mineral. Você não vai furar a terra, revolver, arrancar a árvore
para desperdiçar o minério. Você tem que ter uma produção ótima. Tudo isso requer tecnologia, organização, orientação, etc. Mas vamos lá, vamos mais adiante. Vamos ser mais rapidinho nesse slide. Quem é garimpeiro para a lei brasileira? Nós temos aqui várias funções dentro da cadeia de produção do garimpo. Nós temos os trabalhadores não especializados. Por exemplo, aqui colocamos o operador do bico de jato ou a foto do bateeiro. Isso é garimpeiro? Levanta a mão. Vocês estão com sono, não tomaram café? Esse é garimpeiro. Vamos lá, ajudantes e aprendizes dos garimpeiros. São garimpeiros? São? Ok. Requeiro, aquele que processa o rejeito do garimpo. Né? A equipe principal já trabalhou, sobrou o rejeito. Requeiro é garimpeiro? É garimpeiro. Muito bem. Os trabalhadores especializados. Operador da PC, o mergulhador que desce dentro do rio para operar o bico da bomba. Isso é garimpeiro? É garimpeiro? É garimpeiro. Muito bem. A cozinheira arrumadeira do garimpo. A tia. Ou a mãe, como muita gente chama. É garimpeiro? É garimpeira. A tia é garimpeira também. O gerente administrador do garimpo. Aquele que orienta a operação. Né? Esse é garimpeiro? Esse tem que ser um bom garimpeiro. Concordo. Tem que ser um bom garimpeiro. Porque se não for bom, você está jogando tempo e dinheiro fora. É garimpeiro. E o dono do garimpo? Ele nunca vai no garimpo. Ele deu o dinheiro, ele dá o dinheiro, ele administra de loja. Ele é garimpeiro ou não é garimpeiro? Sim, é garimpeiro pela lei brasileira. Toda pessoa que atua direta, individual e associativamente na extração de minerais garimpáveis é garimpeiro. Ok? Então, quando nós estamos falando de garimpeiro, nós estamos falando de toda essa cadeia, de todas essas pessoas. Muito bem. Correndo um pouquinho agora. Fragilidades da matriz normativa. Matriz bastante complexa, muitas e muitas páginas descritas aqui. Né? Quando a gente fala em lei, sempre... Eu sei que tem vários advogados aqui, vários colegas advogados aqui presentes. Né? E onde existem 2 advogados, existem 3 teorias jurídicas, isso é um fato. Né? Mas nós encontramos nos requisitos de exercício da atividade nenhuma fragilidade. Porque essa também é uma questão que a gente ouviu muito dos garimpeiros. A gente não quer que a lei mude, a gente quer cumprir a lei. Né? Existem detalhes que poderiam ser melhorados, questões administrativas. Nós temos um desafio na própria estrutura administrativa, né? Mas, nas normas gerais de que orientam a atividade, salvo pequenos detalhes operacionais, repito, nós não encontramos fragilidades. Nós precisamos, sim, volto a dizer, apoiar para que a lei seja cumprida. Na parte do licenciamento ambiental, volto a dizer, não temos propriamente fragilidades na norma. A norma ambiental brasileira é criticada, tem reclamações de tudo que é setor, mas é uma norma bastante coerente, uma abrangente, e as regras são iguais para todos. Então, não divisamos uma fragilidade específica na legislação ambiental, particularmente a questão garimpeira. Mas, sim, nós temos também desafios na capacidade administrativa, não apenas federal, aqui também dos estados. Né? Nós temos alguns desafios próprios, que precisamos de uma melhor organização, como é o caso da garimpagem em florestas públicas. Né? E nós temos um problema de uma necessidade de falarmos mais entre nós. Né? O CISNAMA tem que conversar dentro de si, os critérios têm que ser harmonizados. Está faltando, novamente, nós fazemos aquelas reuniões que conversávamos com os estados e harmonizávamos os entendimentos. Qual é o critério? Qual é o critério que descreve que isso aqui é um copo? O critério é esse, então é igual para todo mundo. Eu não posso dizer que isso aqui é um copo e o outro estado dizer que não é um copo porque é feito de papel. Ok?
Bom, e também no licenciamento ambiental nós observamos algumas oportunidades perdidas. Algumas oportunidades que só podem ser particularmente úteis para os estados federados, que são a questão do licenciamento coletivo de pequenos empreendimentos, ou seja, pequenas PLGs uma do lado da outra, poderiam ser todas licenciadas globalmente, porque a lei já prevê isso. É só fazer. E do mesmo modo, quando nós temos um surto garimpeiro, por exemplo, o Estado poderia, né, Estado federado ou Estado federal, poderia fazer um licenciamento global pela metodologia do licenciamento de planos de desenvolvimento. Estabelece o plano de desenvolvimento, com ou sem uma reserva garimpeira, isso não é necessário, e aí se faz toda a análise de impacto ambiental para permitir que uma população mais carente, por exemplo, esteja dentro da legalidade. Né? Bom, questão do uso, né, do mercúrio e do controle do uso do mercúrio. Essa é a esfinge que assola o nosso país nesse momento. Né? Ou nós deciframos um modo de assegurar uma transição segura para o não uso do mercúrio, ou nós corremos o risco de perpetuar para sempre o uso de mercúrio. Parece um paradoxo, mas ou existirão meios legais de você ter com segurança jurídica o uso do mercúrio até que seja possível eliminá-lo, ou nós teremos uma situação em que todos irão para a ilegalidade e nós não migraremos para o não uso de mercúrio. Porque como é que você vai desenvolver algo sendo contra a lei? Não vai. Não vai. Só quem está buscando a legalidade desenvolve alguma coisa. E a comercialização do ouro? Já foi salientado na mesa de abertura. A sociedade brasileira demanda rastreabilidade e nós precisamos trabalhar nisso. E nós precisamos ter um aclaramento das regras de comercialização direta do ouro pelos garimpeiros. O ouro mercadoria. Não está claro na nossa legislação como isso se dá. É necessário fazer uma reflexão e esclarecer as condições disso ocorrer. Ok? E já para não ficar em cima do muro, para os meus colegas advogados, é meu entendimento que a lei não proíbe a venda direta do ouro mercadoria, pelos garimpeiros, desde que determinados requisitos sejam cumpridos. Está tudo descrito aqui. Ok? Muito bem, segunda parte. Momento de respirar fundo, porque temos que correr de novo. Segunda parte vai trabalhar das políticas públicas. Para mim, boas notícias. Já antecipo. Né? Vai definir o universo que as políticas públicas têm que cobrir, estabelecer as linhas de base para as políticas públicas, identificar as experiências positivas do passado, e sim, temos experiências muito interessantes, e identificar os desafios presentes para o Plano de Ação Nacional. Muito bem, nós começamos esse volume com a espacialização da MAP de ouro. Vamos passar por um panorama organizacional de como a atividade está se organizando juridicamente. Uma estimação da população garimpeira, e eu quero salientar que essa estimação da população garimpeira foi feita em 3 volumes, independentemente, para depois os consultores chegarem a um consenso entre si, metodologias um pouquinho diferentes entre cada um deles. Ok? A estimação do grau de formabilidade e o histórico das principais políticas. Essa é a estrutura da segunda parte desse volume. Bom, lembrança sobre o conceito histórico. A atividade garimpeira praticamente iniciou junto com o Brasil. Era uma intenção dos governos coloniais encontrar ouro na América. Isso é conhecimento geral. No século XVIII, nós tivemos o grande ciclo do ouro no Brasil, quando o país foi o maior produtor global de ouro, por muitos e muitos e muitos anos. Em 1803, a MAP, ou melhor, o garimpo, nasce no Brasil, o conceito, a ideia nasce no Brasil, não como uma descrição jurídica, mas por exclusão. Quando a lei imperial definiu
as empresas de mineração. O que não era empresa de mineração ficou sendo grimpa, os grimpeiros. De 1930 a 1970, nós tivemos a consolidação das atuais regiões garimpeiras. Então, quando estamos falando de garimpo contemporâneo, é desse período, 1930 a 1970, que nós estamos nos referindo. Em 1958, nós tivemos a descoberta do ouro no Tapajós. Veja como é antiga essa região garimpeira. E em 79, nós tivemos a descoberta do ouro em Serra Pelada, sudeste do Pará, embora seja no meio do estado, mas, enfim, faz parte da região do Carajás. Ok? E que mais? Bom, o uso de mercúrio na MAP de ouro do Brasil é bastante controverso, mas nós nos arriscamos a afirmar que ele foi pontual antes da metade dos anos 70. O mercúrio, na época imperial, ele não era utilizado no processo de extração, mas de purificação do metal. Porque o mercúrio, na época imperial, era caríssimo, mais caro. Às vezes, em certo sentido, era muito mais caro que ter ouro, porque ele era monopólio da Espanha, Portugal era concorrente da Espanha, e não se tinha acesso a esse insumo. Então, ele era usado só na fase final, na Casa da Moeda, aquela coisa toda. Echeveng, quando veio para o Brasil, uma das missões que ele tinha era encontrar mercúrio, não ouro. Ok? E não encontrou, evidentemente. Bom, o uso do mercúrio no garimpo contemporâneo foi introduzido, na maior parte, né? Claro, a gente tem questões pontuais, muito pontuais, anteriores a isso, mas o uso no garimpo brasileiro foi introduzido em 1981, 1982. Foi nesse período que um momento de introdução tolerada se tornou incentivada para aumentar a rentabilidade, para aumentar a produção. Ok? Incentivada oficialmente, vamos deixar bem claro. Há uma norma liberando o uso de mercúrio pela administração pública em 1984, que culmina esse processo de introdução na atividade garimpeira. Ok? Aqui tem uma foto famosa, né, do mercúrio lá de Serra Pelada, e curiosamente você vai ver ali do fotógrafo Pinheiro, né, ele não apresenta nenhuma das fotos, ele ficou anos lá e ele não apresenta o uso do mercúrio nas fotos dele. Porque o mercúrio ele estava sendo introduzido, ele não estava presente, largamente presente. Ok? E quero também lembrar a todos que a expansão garimpeira na Amazônia teve forte influência governamental nos anos 1970, dentro dos programas de expansão, de integração nacional, né, que nós tínhamos propagandas como essas, né, incentivando a população carente, inclusive, a se mudar para a Amazônia e desenvolver a atividade garimpeira e assim desafogar os grandes centros urbanos, combater a falta de trabalho, o desemprego e, ao mesmo tempo, integrar o território nacional, povoando regiões despovoadas do país. Ok? Sempre é importante a sociedade brasileira ter isso em mente. Nós chamamos os garimpeiros atenderam o nosso chamado, e agora nós não podemos abandoná-los. E como estão os garimpeiros hoje? Nós fizemos, dentro do projeto, plotamos as áreas tradicionais de garimpo no país, que estão aqui mostradas, né, com destaque para a Amazônia Legal. Cada um dos garimpeiros vai se identificar, evidentemente. Nós temos regiões em que o garimpo ocorre com maior facilidade. Nós temos regiões em que o garimpo enfrenta dificuldades, né, enfrenta conflitos locais. Nós temos regiões emergentes, que não sabemos se tornarão efetivamente regiões de garimpo consolidadas, lá no oeste do estado do Amazonas, mas que nós temos uma forte movimentação de dragas, temos forte movimento de brasileiros, de não brasileiros, né? Pode ser que esteja surgindo um novo polo de produção de ouro lá, não sabemos ainda.
É possível. Ok? Mas, enfim. Os vermelhinhos marcados são as regiões em que nós temos que ter atenção para os conflitos, são as mais conflitivas, que requerem maior atenção para a estruturação e pacificação social. Certo? Nós temos algumas... o vermelhinho tem as regiões que estão inviabilizadas, né? O vermelhinho com o tracinho são regiões garimpeiras tradicionais que foram inviabilizadas posteriormente por legislação superveniente. Então, você pega as regiões ali no sul do Amazonas, Nova Eldorado, Nova Aripuanã, ali Eldorado, isso. E ali, por posterior criação de unidades de conservação de proteção integral, não se pode mais garimpar por força da lei. Ok? A exclamação, sim, são as áreas que estão entrando em conflito social. É o caso de Volta Grande do Xingu, onde a comunidade garimpeira não pode mais operar, porque a área foi concedida por uma mineradora, né? Então, aquela jazida de ouro, aquela jazida a ouro na Volta Grande do Xingu não é mais uma região garimpeira viável, porque há concessão de lavra para uma mineradora. Esse aqui, isso aqui não tem laser, né? Esse aqui é o Rio Madeira, né? Na parte de baixo, na parte de cima, nós temos o estado de Rondônia, né? Onde a mineração pode trabalhar mais tranquilamente, né? É regulamentada, etc. Na parte de baixo é onde nós temos os conflitos que vocês podem ver nos jornais com as balsinhas. As balsinhas, aquela população de ribeirinhos que sazonalmente vai tentar garimpar o ouro dentro do rio com aquelas pequenas embarcações. É por isso que está com ponto de exclamação. Então, inclusive, nós dividimos essa região em duas no estudo, uma na parte de Rondônia, uma parte do Amazonas, porque são realidades bastante distintas. E na parte da Bolívia, onde realmente o mercúrio é lançado na forma indiscriminada. Não vou comentar, né? Aproveito para fazer uma saudação para os nossos irmãos, né, da América do Sul, porque, veja, a questão do mercúrio não é uma questão exclusivamente brasileira e também não é uma questão que se resolve somente com o Brasil. Perpassa por todos os outros países da bacia amazônica, que compartilham os mesmos desafios que nós, e que nós precisamos muito brevemente sentar juntos para discutir soluções consorciadas. Então, fica minha saudação para aqueles que estão nos assistindo via internet. Sim, nós consideramos vocês também nesse estudo. Ok? Bom, o que representa isso? Nós não soubemos quantificar, não conseguimos quantificar quantas frentes de lavra nós temos no Brasil. Certo? Nós colocamos um número extremamente conservador de mais de 2.000 frentes de lavra atualmente em atividade no país. Mas facilmente poderemos chegar a 5.000 frentes de lavra, tranquilamente, vai depender do critério que nós queremos usar. Ok? Isso está distribuído num território de aproximadamente 500.000 quilômetros quadrados, que são a soma dessas regiões aleatórias. Certo? Aleatórias não, são regiões estabelecidas com base nos históricos. Né? É bem descrito como é que foram delimitados essas regiões, elas partem de registros oficiais, é claro. Né? E, lembrando, não são regiões impactadas, não é ali, não confundam a região garimpeira com região de efetivo impacto. É onde ocorre a atividade, certo? De forma descontínua, tem um ponto aqui, outro acolá, mas esses são os perímetros onde principalmente ela ocorre. Ok? E na Amazônia Legal nós temos mais de 90% da atividade garimpeira do Brasil. Bom, a MAP garimpeira está organizada, ou deve ser organizada em cooperativas. Nós identificamos 371 no nosso estudo, das quais 330 ainda
provavelmente estão operando com ouro, provavelmente. Ok? 271 dessas 330 estão com CNPJ regular. Vocês devem relembrar que as normas de cadastro de pessoa jurídica, que é o CNPJ, mudaram de modo relativamente recente. E se você não tiver uma contínua prestação de informações, o teu cadastro é considerado irregular e suspenso, né? E você deixa de compor aquele número de 271. Então, esse é um efeito que nós observamos, que às vezes se cria cooperativa e o esforço acaba ali e a cooperativa não consegue se sustentar administrativamente. Ok? Mas, enfim, vamos trabalhar com esse número. Dos 330 que provavelmente existem, 271 que estão provavelmente irregulares ou bem administradas, suficientemente administradas. E onde estão essas cooperativas? É claro, a maior parte se concentra no estado do Pará, onde fica a província do Tocantins, onde tem o sudeste do Pará, que também é uma grande produtora. Em segundo lugar, o Mato Grosso. Mas estão presentes em todos os estados da Amazônia Legal e também fora da Amazônia Legal, como vocês podem ver. Ok? Nós observamos, dentro do processo de criação, um forte crescimento recente. Nós tivemos um pico ali, por volta da Constituição Federal, que foi um momento de reorganização da atividade, e agora, muito recentemente, nós vemos um movimento proveniente dos próprios garimpeiros, buscando uma melhor organização para justamente estar de conformidade com a lei. Infelizmente, nem todas as cooperativas estão vinculadas à Organização das Cooperativas Brasileiras, que é obrigatório. O processo de cooperativação só termina depois que a cooperativa garimpeira está vinculada à OCB. Antes disso, você ainda está em processo. É determinação legal que as cooperativas se vinculem à OCB. Ok? E, infelizmente, volto a dizer, apenas 26, no momento do estudo, estou sabendo que já tem mais, mas apenas 26 das cooperativas que trabalhavam com ouro naquele momento da amostragem estavam vinculadas. E parabéns, um excelente trabalho, porque a gente já deve ter mais do que dobrado esse número nesse momento. Ainda está um pouquinho longe dos 330 ou 271 que for, seja, mas está andando bem. E, bom, respondendo à pergunta, uma das primeiras perguntas, quantos garimpeiros existem? Nós voltaremos a isso no dia de hoje, mas para esse momento vamos colocar os seguintes números. Garimpeiros, trabalhadores diretos de garimpo, não estou falando das famílias, são 200 mil. Considerando as famílias, são mais 500 mil pessoas. E essas 700 mil pessoas estão inseridas em um universo que impacta 6,3 milhões de pessoas na Amazônia Legal, nos municípios que são fortemente dependentes da atividade, ou fortemente interligados com essa atividade. Ok? É isso que estamos falando quando estamos falando de políticas públicas para o garimpo de ouro. A distribuição geográfica, novamente, se concentra mais dentro do estado do Pará, mas eu queria salientar aquela fatiazinha laranja, que é a população flutuante. Nós observamos que a população garimpeira hoje é mais ligada às suas regiões, migra menos, mas ainda temos cerca de 25% dos garimpeiros migrantes, que vão trocando de região para região, procurando oportunidades melhores. Ok? A cooperativação da atividade ainda é um desafio, tirando aqueles 25% que são dificilmente cooperativáveis, porque estão sempre mudando, ainda assim nós temos uma margem bastante grande para trabalhar com os garimpeiros. Não estou falando aqui das cooperativas, temos muitos garimpeiros fora de cooperativas, que precisariam, na forma da lei, conforme incentivado pela lei, não é obrigado, mas é incentivado, deveriam vir para dentro de uma organização cooperativa, até porque as vantagens são inúmeras e permitem que o garimpeiro cumpra as exigências legais. Não pela cooperativação, mas para ter acesso aos serviços necessários a cumprir os requisitos de lei.
né? E a formalidade da comercialização de ouro garimpeiro. Em média, nós temos uma alta formalidade. Nós pegamos e observamos um fenômeno muito interessante, né? Nós vimos mantendo uma média ali de 80% da produção garimpeira estimada sendo comercializada pelos canais oficiais, não necessariamente proveniente de operações 100% legais, mas lícitas, né? E em 2023 nós tivemos um impacto regulatório adverso, digamos assim. Não foi um regulamento, mas foi um fato novo, que causou instabilidade no mercado e, diferente do que foi muito festejado e propagado na ETA, não reduziu a produção garimpeira, mas reduziu a formalidade do canal de comercialização. Infelizmente, nesse momento, nós tivemos um gol contra, um tropeço, que nós migramos uma boa parte do produto de ouro para os canais ilegais de comercialização. E tivemos uma queda. Mas, aparentemente, em 2024, as coisas voltaram ou estão caminhando para uma normalidade. Ok? Então, nós precisamos ter trago essa informação porque precisamos ficar atentos aos impactos regulatórios. Nós precisamos sempre ter um momento de assentamento de novas regras para que o efeito positivo desejado não gere adversidades no caminho. Ok? Bom, políticas públicas eficientes que nós identificamos. Primeiro que eu gostaria de chamar a atenção é o Programa de Orientação Técnica que foi desenvolvido pelo CETEM nos anos 90 e que gerou uma metodologia de minimização de impactos de mercúrio que é a base das melhores práticas desenvolvidas no Brasil até hoje. Foi um projeto relativamente pequeno do CETEM e que gerou impactos incríveis, como um modelo, né, de eficiente de retorta, que hoje em dia é fabricado nas regiões garimpeiras, né, mas o protótipo foi desenvolvido no CETEM, e a própria central de amalgamação, que tinha um modelo conceitual, que foi materializado, e que acabou virando a base para centrais atuais. Tem melhorias, inclusive, né? E também a questão da operação segura das casas de compra de ouro, com as capelas, com ventilação forçada, e nós observamos a campo, pelo menos nas casas oficiais, usam esse modelo até hoje, e ele é muito eficiente. Então, parabéns ao CETEM por essa iniciativa, que mudou a cara da atividade lá nos anos 90. E o outro parabéns vai para o Ministério de Minas e Energia, o fantástico programa Pronafor. Na verdade, um pacote de programas, não foi um só, um pacote de iniciativas, lá nos anos 2000, que quase alcançou 10 anos, quase foi, foram 8 anos de intenso trabalho, fantástico, que conseguiu fazer um grande avanço na titulação, né, com a análise de mais de 2.000 processos que estavam pendentes, e geração de 1.374 títulos imediatos de PLG, e ainda a sinalização de possibilidade de outros 284. Então, foi um grande avanço, que também foi acompanhado por uma parceria com o Estado, que gerou mais de 2.000 processos de licenciamento ambiental, avaliados com precisão, com qualidade técnica, mas de modo muito célere, com parceria com prefeitura, parceria com universidade, e resultou em melhoria de, sabe lá Deus quantas pessoas, mais de 20.000 pessoas se beneficiaram disso, né? Capacitação técnica foi desenvolvida nesse pacote de programas e gerou 140 multiplicadores, né? Envolveu 140 garimpos e gerou 780 multiplicadores de informação. Foi um momento assim de grande incentivo de institucionalismo mineral que fez a diferença. Qual a diferença? Percebeu-se, a comunidade garimpeira percebeu que ela precisava de apoio técnico. E veja, olha a data, 2005 a 2012, toda a evolução recente do setor é posterior a esse programa. Esse programa mudou tudo. Então, parabéns ao Ministério de Minas e Energia, as pessoas que estiveram envolvidas, foram pioneiros, e, com um pouquinho, empurraram o primeiro dominó. E tudo foi mudando.
Desafios contemporâneos. Bom, para que a gente tenha um plano de ação eficiente, e mais ainda, para que a gente tenha uma estruturação da atividade, nós precisamos superar, principalmente, o estigma social do garimpo, o preconceito contra os garimpeiros. Porque enquanto estivermos trabalhando contra a visão da opinião pública, estamos trabalhando sem apoio da sociedade brasileira. Isso tem que mudar. A sociedade brasileira tem que apoiar a solução de problemas, não a sua perpetuação. E somente juntos podemos avançar nisso. Né? Outra questão essencial. Foi falado sobre narco-garimpo. Eu não gosto muito dessa expressão, mas ela sintetiza o avanço forte, acelerado e extremamente preocupante das organizações criminosas sobre a atividade garimpeira. É uma concorrência desleal que sufoca aqueles que querem trabalhar organizadamente e dentro da lei. E é perigoso, porque enquanto o garimpeiro comum se submete à lei, atende à fiscalização, corre atrás para regularizar seu negócio, a organização criminosa recebe a fiscalização com armas de uso restrito, né, de grosso calibre, e aumenta a violência e faz o Brasil perder não apenas os recursos de ouro. Não é aqui a nossa preocupação. Estamos preocupados com a população amazônica, que vai ficar à mercê de um poder paralelo. E nós precisamos ter o equilíbrio, a visão, o discernimento de estabelecer procedimentos de fiscalização eficientes, porque sim, a fiscalização é bem-vinda, é necessária para que aquele que trabalha bem seja premiado e o que não trabalha bem queira trabalhar bem. Mas isso tem que ser equilibrado com a promoção dos direitos humanos. Temos que ter uma estratégia inteligente que cumpra os dois requisitos. Nós também precisamos garantir a segurança jurídica para aquisição e posse do mercúrio, até que seja concluído o processo de eliminação do sumo. Eu disse, é um paradoxo. Nós temos que permitir o uso, propiciar o uso seguro do mercúrio, até que a gente não possa mais usar, porque se não fizermos isso, nunca deixaremos de usar. Esse é um fato, é a realidade. Temos que garantir a segurança jurídica para a comercialização do ouro da cadeia formal. Isso de forma adequada ao que a comunidade brasileira, a sociedade brasileira quer. Transparência, rastreabilidade. Nisso nós temos que focar em esforços. E temos que aplicar a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais em favor das comunidades garimpeiras. Porque sim, senhores, os garimpeiros são uma comunidade tradicional, porque os que não estão lá desde 1930 descendem das pessoas que já moravam lá e migraram para a atividade garimpeira. Um perfil muito comum de garimpeiro é a sazonalidade em algumas regiões, em que um momento do ano são garimpeiros e em outro desenvolve outra atividade. Né? Volto a citar o Baixo Madeira. É assim que acontece lá. Muito bem. Em 10 minutos falaremos da questão de comunicação, que vem a ser o volume número 4 do nosso estudo. E é um capítulo que foi uma opção nossa, não é muito comum em outros países, não desenvolveram necessariamente, mas a intenção é responder como nós estamos conversando. Como nós que estamos numa situação de administração pública, num papel da administração pública, estamos conversando com nossos irmãos que estão no papel de administrados. E vice-versa. Bom, esse volume, então, vai avaliar os canais da comunicação entre a administração pública e os garimpeiros, vai avaliar os meios, como esses meios de comunicação como os meios de comunicação em geral, a mídia retrata os garimpeiros, e vai avaliar como os garimpeiros se veem e como a atividade se representa. Então, como o governo conversa com os garimpeiros, como a sociedade vê o garimpo e como o garimpo mostra o seu bom trabalho ou não. Ok?
Isso passa por um primeiro momento de análise de perfil, uma avaliação dos canais existentes de comunicação e abordagem da construção da imagem garimpeira, né, com destaque nas mensagens centrais e na questão do fenômeno de estigmatização da atividade econômica. Bom, quem são os garimpeiros? Isso aqui vai ser muito melhor abordado durante a parte da tarde. Mas, para fins de comunicação, é importante a gente ter em mente o seguinte: 65% dos garimpeiros ainda hoje pode ser caracterizado com baixa escolaridade. Houveram muitos avanços, mas 65%, ou cerca de 2/3, ainda possui um menor nível de escolaridade, o que é extremamente importante quando nós estamos pensando em passar mensagens e informações técnicas para essas pessoas. Ok? Por outro lado, isso já era uma característica conhecida e tradicional da atividade, o garimpeiro é muito afeito ao aprendimento empírico. Mais de 96% não possuem um treinamento formal. Todos são treinados. Isso é um fato. Ninguém consegue ir lá, no meio da Amazônia, e explorar ouro sem saber o que está fazendo. Há um treinamento intensivo, forte, mas ele é empírico. Muitas vezes oral, muitas vezes tradicional, e na base de vamos testar essa nova ideia, será que funciona? E aí funciona, incorpora. Não funciona, isso não deu certo. Ok? 94% dos garimpeiros possuem celular. Isso é extremamente importante para fins de comunicação com eles, porque esse é o meio preferencial. Praticamente todos os garimpeiros têm celular. Computadores, não. Né? E, bom, eu também achei muito importante, é que mais de 2/3 declaram que querem aprender tecnologias novas sem o uso de mercúrio para desenvolver a sua atividade. Na verdade, nós trouxemos, isso é um documento produzido numa das nossas atividades de campo, em que a gente perguntava o que os garimpeiros querem para o futuro. E escolhemos essa mensagem que define o que a maioria nos disse, né, em palavras muito simples. Queremos um garimpo legalizado, mas de forma correta, sem agredir ao meio ambiente. Queremos trabalhar em paz, sem ter que estar correndo da polícia como se fosse bandidos, pois não somos bandidos. Isso foi um garimpeiro, ou uma garimpeira, que escreveu em uma das nossas oficinas participativas. E mostra um sentimento de isolamento e marginalização, e mostra que o estigma contra a atividade dificulta a legalização e a adoção de alternativas livres de mercúrio. Ok? Então, como prometido, não vou mencionar a pessoa, a mensagem foi trazida e apresentada. Ok? Como estamos nos canais de comunicação? WhatsApp, como a maioria dos brasileiros, é um canal preferencial de comunicação entre os garimpeiros, muito eficiente, eu particularmente adoro. Né? O rádio ainda desempenha um papel relevante para as comunidades. Os garimpeiros acreditam que podem se informar sobre as leis na televisão. Esse é o canal preferencial para mudanças legais para a atividade. Foi identificado um baixo uso das redes sociais e plataformas digitais, que são correntes em outros segmentos da sociedade. As plataformas digitais comuns, ou as plataformas digitais disponibilizadas para a administração pública, são consideradas pelos garimpeiros como inacessíveis. E há uma forte preocupação, pelo menos durante a época de pesquisa, em relação às fake news e boatos, principalmente, provavelmente, aqueles ligados à imagem da atividade. Nós detectamos também que a internet por satélite está bastante crescente na região amazônica, o que nos permite considerar o uso de celulares e algum que acesse a internet como um meio de comunicação interessante para futuros planos de comunicação. Né? Analisando os canais institucionais, foram identificados alguns pontos de atenção que precisamos refletir.
né, os sites da ANM e MME tomados, por exemplo, foram avaliados outros, tomados como exemplo, foram considerados pela consultora como não cumprindo perfeitamente a demanda informativa específica, né? Eles não foram, na verdade, projetados ou pensados para esse tipo de público, eles possuem uma visão técnica, e essa é uma questão que é uma outra dificuldade, eles seguem um padrão técnico. Não está errado de seguir o padrão técnico. O padrão tem que ser técnico. Mas, ao mesmo tempo que o padrão é técnico, ele tem que trazer as informações de forma acessível ao público-alvo. Estamos falando de 65% de pessoas com baixo nível de educação, de educação formal, digamos assim. Então, precisamos ter conteúdos especificamente desenvolvidos, talvez até uma página especificamente desenvolvida, para melhor atender esse público. Foi identificado um problema na questão do contato com os órgãos públicos. Foram tentados contatos por telefone. Um momentinho. Falha de comunicação momentânea. Não foi o microfone, foi a voz do apresentador. Foram tentados contatos por WhatsApp e telefone e não houveram resposta. Então, foi evidenciada uma carência de mecanismos de comunicação, há uma necessidade de reforço dos mecanismos de comunicação. E aqui é uma coisa que nós temos que apoiar, né, porque nós vivemos numa sociedade de informação. O acesso à informação é uma característica dessa administração, como do governo em geral. Então, vamos trabalhar nisso. Em relação à imagem pública da categoria, foi identificado que mais de 91% das matérias jornalísticas dos últimos 5 anos associam o garimpo a dano ambiental. Os garimpeiros, nessas matérias dos últimos 5 anos, são usualmente retratados como agentes de destruição. E o garimpo é apresentado como sinônimo de extração ilegal de minério. Isso é uma demonstração clara de estigmatização da atividade. Como nós estamos vendo aqui no decorrer do dia, ainda veremos, mas com muito maior aprofundamento, são coisas muito distintas. Estão misturando o joio e o trigo e jogando o trigo fora, junto com o joio. E os caminhos de comunicação que são prescritos. Foi considerado que uma estrutura de comunicação precisa seguir uma cadeia lógica, né, que comece com fortalecimento das próprias estruturas dentro dos órgãos da administração e também dentro das cooperativas garimpeiras. A necessidade, sim, das cooperativas garimpeiras se comunicarem melhor. É necessário criar um plano estratégico de rápido e amplo envolvimento de todas as partes interessadas, com a criação de materiais adequados. E aqui é dos dois lados. Nós precisamos de materiais adequados para os garimpeiros e precisamos que os garimpeiros pensem melhor em como se apresentam à sociedade brasileira. Ou melhor, em por que não se apresentam à sociedade brasileira. Ok? Por quê? Porque precisamos cultivar confiança. Sem confiança não é possível estabelecer parcerias que são essenciais para que a gente tenha o desenvolvimento. E, principalmente, a presença do Estado no contexto garimpeiro tem que ser vista como uma forma de apoio. E acredito que não estou falando nenhuma novidade aqui ao dizer que não é bem essa a realidade atual. Então, todos temos muito que melhorar nesse sentido. E, finalmente, né, agradeço a todos a atenção. Desculpe correr um pouquinho no final da apresentação, mas faz parte. Queria lembrar a todos, nós vamos sim ter o Brasil vai ser, o país vai ser uma referência na MAP, está sendo em algumas atividades já,
e todos nós temos que fazer parte dessa mudança. Então, devolvo a palavra para o Torres, agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.